Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um programa Reinaldo Azevedo. Hoje é quarta-feira, dia 22 de julho, e a política brasileira não para. Lembrando que você pode acompanhar a gente tanto pelo canal do Metrópolis na TV, como no nosso canal no YouTube. Se ainda não é inscrito, pode se inscrever, é bem fácil. Lá você acompanha o programa na íntegra, consegue participar do nosso chat ao vivo e também acompanhar depois a playlist de cortes dos principais momentos do programa. Então, para a gente começar a edição de hoje, eu vou chamá-lo aqui. Reinaldo, muito boa tarde, é um prazer falar com você de novo. E aí, Leonardo, prazer, tudo bem? Tudo Tudo ótimo, tranquilo? tudo ótimo. Então tá bom. Vamos para mais uma. Hoje nós temos um dia agitado porque o Flávio Bolsonaro resolveu expressar a sua alma golpista mais uma vez, como eu tenho chamado a atenção frequentemente no Metrópolis, no Band News, onde quer que seja, né? Ele não gosta de ver ser desmentido pela realidade. Ele sempre fala assim: vou confirmar aquilo que Reinaldo fala. Vou demonstrar que tem uma alma essencialmente golpista, quase poeticamente golpista, né? De má poesia, obviamente. E nós vamos tratar disso daqui a pouquinho. Você fica aí, fica esperando. Antes a gente tem um esquentazinho, né, envolvendo Caiado. Tal Caiado resolveu acordar, meu filho. Veja bem. Agora ele resolveu não ser só apenas a força moral, né, a reserva moral. Ele resolveu também fazer política, o que eu sempre recomendo para políticos que façam política, né? É uma coisa boa, no geral, né? Em vez de ficar falando bobagem. Então, tem muita coisa aí. Nós vamos começar com Caiada, daqui a pouco você vai começar, mas a grande questão do dia, né, é o senhor Flávio Bolsonaro golpista, como papai, né? Você sabe, o Leonardo, tem um lugar que eu visito sempre e tal, tem uma jaqueira enorme, né? Muito grande, assim, público, numa área meio pública. E sabe o que tem debaixo da jaqueira? Jaca, né? Jaca sempre cai da jaqueira. Ou seja, Flávio Bolsonaro caiu de onde? De Jair Bolsonaro. Pai golpista, filho golpista. Eu espero que interrompam, né, essa dinastia e que pelo menos as filhas sejam democratas. Nós devemos ter esperanças sobre isso. É isso aí, Leonardo. Vamos tocar a vida. É isso, Reinaldo. Então vamos começar com essa treta, então, já para esquentar o programa. O presidenciável do PSD, Ronaldo Caiado, criticou a decisão do governo Trump de conceder o green card ao ex-deputado Eduardo Bolsonaro. O ex-governador de Goiás publicou a seguinte mensagem em suas redes sociais nesta terça-feira, abrindo aspas. Green Card, quem precisa é o produtor brasileiro para entrar no mercado americano sem pagar pedágio. Precisamos valorizar e fortalecer o agro do nosso país, defender a indústria e proteger os empregos do Brasil. Não é turismo, é sobre autoridade moral para governar, fecha aspas. E aí, Reinaldo, o que você achou dessa declaração do Caiado? Eu acho que ele, evidentemente, está essencialmente certa, né? Eu espero que daqui a pouco o Caiado não volte para o debate dizendo assim: mas o Lula também errou, nós vivemos sobre o. Já escrevi um artigo a respeito, nós vivemos sobre o nenemismo, né? Então, assim, nenhum está certo, nem outro está certo. O Brasil, eu insisto, o governo brasileiro não cometeu nenhum erro nessa negociação envolvendo as tarifas que nós sabemos não atingem só o Brasil. Nós vimos ontem, nós noticiamos ontem aqui, Léo, o Trump meteu tarifa de 50% no Canadá, por exemplo. O Canadá está com tarifas muito mais sérias, graves, do que o Brasil, né? Porque Trump teve de fazer uma lista enorme de exceções no que diz respeito ao nosso país, do risco de inflação dos Estados Unidos. Então, na verdade, pega uma pequena parcela, quando a gente considera o total que o Brasil exporta para os Estados Unidos, pega uma pequena parcela, coisa aí de 18% no máximo, do valor exportado, né, de 11 bilhões de dólares. Né? O Canadá, muito mais, né, do que isso, proporcionalmente, né, com tarifas mais elevadas. Daqui a pouco o Trump vai anunciar uma nova rodada de tarifas para mais 60 países. Então, evidentemente, isso não visava ao Brasil. Mas, né,
mas tem peso político, etc. E aí, nesse meio, nós comentamos aqui, né, tratei desse assunto em todo canto. Evidentemente, quando sai o green card para o Eduardo Bolsonaro nesse ambiente, é claro que não cheirou bem, ficou parecendo aquilo que é um privilégio de alguém que pertence a um grupo político disposto a negociar nada menos do que o Brasil. Né? O Brasil virou a fazendola do Bolsonaro e eles querem oferecer, e ofereceram tudo a Donald Trump, a começar da honra. Né? Aqui eu faço uma alusão a Calderón de la Barca, um dramaturgo espanhol, né? Que, aliás, foi citado lá no passado pelo avô do Rogério Marinho, pelo Djalma Marinho, quando a ditadura, ele era um homem que apoiou o golpe de Estado, mas, de qualquer modo, não aceitou uma imposição da ditadura, para caçar o deputado Márcio Moreira Alves, não aceitou, aí renunciar à posição de presidente da Comissão de Constituição e Justiça e disse ao rei tudo menos a honra, citando Calderón de la Barca. Os bolsonaros começam a negociar com os Estados Unidos, dizendo ao rei tudo e, em primeiro lugar, a honra. Né? E, evidentemente, o Green Card veio como um presente, um presentinho para aquele que tem o apelido mesmo entre os seus de Dudu Bananinha. Né? O que, evidentemente, não colabora, né, um apelido como esse para criar a imagem de um líder respeitável, especialmente aquele que anseia transitar ali no mundo do pensamento. Né? E aí o Ronaldo Caiado, candidato de direita, que vinha muito alinhado com o bolsonarismo e percebeu que isso não dá camisa para ninguém, né, eleitoral, no primeiro turno, muito especialmente, resolveu, então, falar e fazer a coisa certa. Né? E o Eduardo se abespinhou. E o Eduardo respondeu, né, reagiu a essa publicação do Caiado. Sobre o seu green card, o ex-deputado publicou em suas redes sociais imagens do ex-governador concedendo o título de cidadão goiano aos ministros Gilmar Mendes e Flávio Dino, do STF, e escreveu a seguinte mensagem, abre aspas, Green card quem precisa são os fazendeiros condenados no golpe da Disney, que o senhor não fala nada. É o preço que o senhor paga para participar dos coquetéis do STF e elite de Brasília? Dando cidadania goiana aos perseguidores, o senhor deixa claro a quem atenderia caso chegasse à presidência. E ainda vem falar de autoridade moral para governar o Brasil. Faça-me o favor. Deixa eu dizer uma coisa. A resposta do Eduardo é a resposta de um indivíduo mal criado e que ainda coloca o Supremo como principal inimigo do Brasil e, evidentemente, dos bolsonaros, e é mesmo, em certo sentido, que, afinal de contas, o Supremo é aquele que defende a legalidade, né, no Brasil, e aquele que trancafiou um golpista, e aquele que impediu, né, que, afinal de contas, um golpe de Estado fosse desfechado no país. Né? E aí, claro, o Eduardo não se conforma que as pessoas possam ter uma boa relação com o Supremo, uma relação institucional. Né? E o Caiado sentiu o cheirinho de que Eduardo pode render, sabe? E tá certo, e fez uma piada que anda por aí, né? E que o Caiado decidiu fazer, e fazer acertadamente, né? Vamos lá. O bate-boca não parou por aí. O bate-boca entre o Caiado e o Eduardo, o presidenciável do PSD publicou a seguinte mensagem no X em reação ao post do ex-deputado, abrindo aspas, quem é o personagem que vive nos Estados Unidos, é todo atrapalhado e sempre que abre a boca faz alguma besteira? Ali deu alternativas. A. Mickey, B. Pateta ou C. Pato Donald. Na sequência, em outro post, Caiado escreveu a diferença é que o pateta da Disney é atrapalhado, mas bem intencionado e inofensivo. Já o da política brasileira tropeça nos Estados Unidos e a queda pode custar caro ao Brasil, atingindo a indústria, as exportações e os empregos. Fechando aspas para o Caiado. Chamou de pateta, hein, Reinaldo? Chamou de pateta, e é uma reação que... Será que vem tarde? Né? Tem um poema maravilhoso que
se estudava na escola, né? Pelo menos quando eu dava aula de literatura, se estudava, espero que continue a estudar, né? Que é o Marília de Dirceu, do Tomás Antônio Gonzaga, e lá, num dado momento, diz assim: as glórias que vêm tarde já vêm frias, e enfim pode mudar-se a nossa estrela. Não sei se a coisa do Caiado não vem tarde. Eu acho que se desde o início, né, ele e outros tivessem decidido combater a extrema-direita bolsonariana, talvez a gente tivesse até um outro cenário eleitoral. Há algumas pesquisas aí que colocam o Caiado, teve uma, colocou até o Caiado um pouco à frente do Lula, né, no segundo turno, numericamente, né? Acho difícil, mas enfim, enfim, pesquisas. De qualquer modo, eles poderiam e deveriam ter vencido a família Caiado, mas aí se criou um truísmo na política, uma verdade inquestionável. Ninguém que questionar Bolsonaro e o bolsonarismo vai conseguir se estabelecer. E foi assim que a extrema-direita fagocitou, engoliu, abarcou a direita brasileira. E o próprio Caiado, né, se colocou muito mal no início da disputa. Vamos ser claros, né? Ele concedeu uma entrevista, tão logo se lançou candidato, ele concedeu uma entrevista dizendo que seu primeiro ato seria um indulto aos golpistas, se alinhando com a agenda bolsonarista, né? Elegeu o Lula como seu adversário, até aí muito bem, afinal de contas ele é de direita, o Lula é de centro, né? Um centro progressista. Então elegeu, e a partir daí tentou ser o candidato da direita e da extrema-direita. Só que não adianta, né? O bolsonarismo mesmo, que esse núcleo duro do bolsonarismo tenha, sei lá, 25% dos votos, e é voto pra caramba, né? Essa gente não vai com o Caiado, né? Então o Caiado teria de construir uma candidatura que pegasse um eleitorado de direita, mas que não é necessariamente bolsonarista, é antipetista, não sei o quê, antilulista, mas não é bolsonarista, e eventualmente, né, arrebanhar pessoas de centro. Acontece que as teses do Caiado, agora ele está enfrentando o Flávio, né, o Eduardo. Acontece que as teses dele são teses também muito conservadoras, também muito reacionárias, e aí ele não consegue criar uma identidade suficiente para arrebanhar um número de pessoas que possam essas pessoas conduzi-lo ao segundo turno, né? Sim, no segundo turno todos os candidatos atingem ali um patamar acima de 30%, né? Mas isso é antilulismo, isso é antipetismo, né? Então, não quero esse, né? A rejeição ao Lula, que é grande também, né? A do Flávio é bem maior, né? A do Caiado é menor porque, na verdade, ele é menos conhecido. Então, houve um erro de análise, de leitura, erro misturado com temor, né? Porque se criou a máxima de que não se pode contestar o Bolsonaro no terreno da direita, né? Enquanto isso vigorar, né, fica um pouco difícil ou vencer os progressistas ou vencer a própria direita, porque então teria de se dar primeiro uma sucessão nesse campo da própria direita. Vamos aposentar esses caras, vamos aposentar essa família. Mas para fazer é preciso ter enfrentamento político. É um enfrentamento político, nesse particular, que o Caiado está fazendo agora, né? Acertadamente. Quando eu digo acertadamente, eu estou falando de duas maneiras. Isso é acertado. É acertado porque a tese é a correta, né? É preciso combater a tarifação dos Estados Unidos, né? Não há razão para ela. E acertado também se você quer aparecer, se você
pretende ocupar um espaço de opinião que não seja o espaço de opinião bolsonarista, né? O problema é que esse pessoal, até agora, a direita, de maneira geral, não tem coragem de fazer o debate correto. Porque, por exemplo, na questão das tarifas, a única coisa decente a fazer seria se alinhar com as posições do governo, que só acertou, né? Até agora não cometeu erro nenhum. Ah, mas é que o Lula não soube negociar via tarifa. Bom, e o Canadá? E os outros 60 países que daqui a pouco vão ser tarifados também, né? Veja, a questão não é se o Lula ou o governo brasileiro tem alguma responsabilidade na tarifa. Não tem, fez a coisa certa o tempo todo, está fazendo ainda agora, sobre reciprocidade, nós vamos ver, né? A questão é que os Estados Unidos, que resolveram interferir nas eleições do Brasil, resolveram ligar as tarifas ao presidente Lula, obedecendo, inclusive, a lógica que os bolsonaros tentam passar adiante, né? Então, um candidato de direita como Caiado tem que tentar desmontar isso. O Zema não vai, esse é um clown, né? O Zema não vai. Um candidato como Caiado teria que tentar desmontar isso. Agora, tem que tentar desmontar isso, mas tem de fazê-lo de maneira correta, transparente e apegada aos fatos, deixando claro, né, que essa tarifa não tem nada a ver com a atuação do governo brasileiro, né? O Caiado ganharia pontos, não estou dizendo ponto eleitoral, aí a questão é construir a candidatura, se dissesse, nesse particular, o governo agiu corretamente, mas aí ele também não tem independência para fazer isso, né? Porque, se eu falar isso, vai parecer que eu aderi ao PT, né? Então, temo que as glórias que vêm tarde já vêm frias, né? Como disse Tomás Antônio Gonzaga e Marília de Dirceu. Mas a ver, né? A ver. Acho difícil que consiga cavar um lugar no segundo turno.